Pai, nós te agradecemos mais uma vez essa noite pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, conhecer a Tua vontade para o nosso comportamento cristão. Por isso, esse livro, meu Deus, de ética cristã nos leva a conhecer o que a Bíblia diz, o que a Tua Palavra, ó Deus, nos recomenda e que o mundo quer mudar. E nós não queremos, Senhor, ser conformados com este século, mas queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para saber qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, pelo Teu Espírito Santo, nos capacita hoje, para que nossa mente possa assimilar todo o ensinamento aqui que vai ser colocado, e também andarmos de acordo com a Tua vontade, praticar. No nome de Jesus oramos, amém. Amém, amados. Hoje nós vamos começar então esse estudo, na lição de número 3. Os irmãos perceberam que esse livro, ele vai ser um livro dobrado, né? Ele vai, em 5 semanas, esse livro pelo jeito vai ser em 10 semanas que a gente vai estudar. Porque as lições são complicadas, maiores, os textos, né? Essa de hoje tem 10 textos, só a lição 3, então nós vamos estudar somente ela também outra vez, e não vamos fazer a prova hoje, vamos fazer só a semana que vem, quando estudarmos a lição 4. Já facilita um pouco para os irmãos, né? Ok? Com relação às palavras difíceis que aparecem, vocês devem sempre usar o dicionário para compreender esse... Algumas delas eu anoto aqui para informar para vocês, mas vocês quando estiverem estudando, leiam, procurem o dicionário, baixem no celular, dicionário que é grátis também, para vocês saberem o que significa aquela palavra. Tem uma palavra aqui que ele usa, esse pastor aqui, Cláudio de Andrade, ele é muito erudito, e a compreensão dele, o estilo de conversa dele é sempre com palavras bem elaboradas e difíceis de entender, né? Aí a gente procura facilitar, que os irmãos possam entender. E tem muitos irmãos que têm dificuldade, principalmente quem é de outro país, né? Quem é da Argentina, por exemplo, fica mais difícil, né? Entender ainda. Ela se esforça para entender o português, graças a Deus entende bem, mas tem certas palavras que nem nós estamos habituados. Então vamos lá, ela começa dizendo: o direito de nascer. Esse é o título da nossa lição. Nós vamos falar sobre o aborto, a busca de uma definição, a história do aborto, o aborto no contexto teológico, no contexto filosófico, no contexto legal, e o começo da pessoa humana, quando um ser humano começa, né, inicia. E vai falar sobre a anencéfalo e o direito de ser, e em quem começa a vida. Na verdade, a vida, ela tem um começo. Esse começo vem de alguém muito superior a tudo. E a mulher e o direito ao próprio corpo, e a conferência da morte. É isso que nós vamos estudar hoje. Bom, no dia 20 de janeiro de 1942, um grupo de líderes nazistas reuniu-se em Berlim, e eles estavam discutindo a solução final para o problema judaico. Aqueles homens, eles debateram exaustivamente e academicamente o genocídio do povo de Israel. Eles queriam exterminar. Eram 11 milhões de judeus que havia na época. Manipulando censos e gráficos, eles esforçavam-se para encontrar um método de eliminar os 11 milhões de judeus da Europa. A essa altura, alguns judeus alemães, como Albert Einstein, já haviam buscado refúgio em outros países. Obcecado pelos resultados singulares que haveria
esse Dr. Joseph Buller, ele pressionou o temido chefe da SS, Reinhard Heydrich, e a executar o genocídio além da mera eficiência. Isso é, você tem que dar muito mais do que você pode dar para exterminar os judeus da Europa. E a indústria da morte, para ele, tinha de ser gerenciada de tal forma que viesse alcançar com precisão de uma linha de montagem, e cada judeu deveria ser tratado como uma peça que podia ser descartável, isso é, não importando sexo, idade, como mera commodity, gerando antes e depois da sua execução serviços e produtos à máquina de guerra nazista. Quer dizer, eles usavam os judeus para vários objetivos, inclusive testes médicos, né, quando mulheres grávidas e tudo mais, para fazer testes ao vivo, até quanto tempo uma pessoa aguentava a dor antes de morrer. Essa conferência de Wannsee, ela foi reconstituída num filme chamado Conspiração, ou em inglês Conspiracy. E ao assistir essa tediosa, porém dramatização o doutor aqui, o escritor, ele se sentiu vilipendiado pela forma como aqueles respeitáveis senhores discutiam o assassinato de homens, mulheres e criancinhas de colo. Em nada diferiam de empresários que, angustiados por alvos e metas, tudo fazem para multiplicar os lucros, né? Hoje, muitas vezes, até mesmo na alimentação que nós comemos, existem ali produtos que, para a defesa da planta no solo, ele traz prejuízo ao nosso corpo quando esses alimentos ingeridos. Então, hoje não se sabe bem o que está se comendo, se é aquilo que se comprou ou aquilo que se produziu, né? Bom, de quando em quando interrompiam esses debates para tomar um cafezinho, né? E em seguida eles retomavam a elaboração do plano, que resultaria na morte de 6 milhões de seres humanos. 6 milhões. Conferências como a de Wannsee são realizadas todos os dias, sabe aonde? Em respeitáveis consultórios médicos, de um médico bem vestido e meticuloso em cada palavra. Ele aparece uma mulher grávida que, desamorosa e leviana, fala-lhe que está querendo abortar o filho que carrega no ventre. O profissional, didática e friamente, o que ele faz? Ele expõe os diversos métodos para interromper a gravidez. E depois de haverem discutido procedimentos, honorários, quanto ela vai pagar, eles agendam o homicídio. Ambos agem sob o apanágio da impunidade, isso é, eles sabem que ficarão impunes, sabem que a prova de seu crime vai se misturar com o lixo hospitalar, isso é, pedaços dessa vida serão lançados no lixo do hospital. Civilizadamente, mais uma vida ceifada no altar da pós-modernidade. E a entrevista no consultório médico é mais eficaz do que a conferência de Wannsee. Por quê? Os nazistas precisaram de 5 anos para assassinar 6 milhões de judeus. 5 anos para assassinar 6 milhões de judeus.
Profissionais como nesse médico necessitam apenas de um ano inteiro para matar em todo o mundo 42 milhões de meninos e meninas. Então, o esboço dessa lição está aqui, que nós já lemos no princípio. E qual o objetivo da lição? É exatamente dar a definição dessas coisas que nós lemos aqui. Vamos lá, o texto primeiro, o aborto em busca de uma definição. Devido ao relativismo moral, o que é relativismo moral? Hoje em dia muita gente fala, isso é relativo, para você pode ser errado, para mim não. Isso é relativo, a Bíblia diz isso, mas hoje os tempos mudaram. Então isso chama-se relativismo. Você colocar em dúvida, em xeque aquilo, a verdade, para eles, por relativismo, não existe uma verdade absoluta. Tudo depende do momento, depende do que você pensa, de que você quer para a sua vida. Então, esse relativismo leva as pessoas a cada uma querer ter a sua própria opinião. Isso aconteceu antes do dilúvio também. A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que bem entendia. E Deus então destruiu o mundo de então, naquela época, salvando só a família de Noé. E o juízo de Deus já está chegando sobre a terra agora e sobre os homens, por causa desse relativismo. Homens zombam de Deus, criam leis absurdas contra a palavra de Deus e vontade de Deus. Eles vão, como hoje eles riem de Deus, mas Deus disse, eu me rirei de vós. E quem ri por último, e melhor. O próprio homem inventou esse ditado e ele vai cair nessa. Bom, na verdade, por isso faz-se urgente nós buscarmos uma delimitação conceitual. Já temos um conceito nosso, bíblico, cristão, que espelhe as demandas bíblicas quanto à santidade da vida humana. Isso é muito importante. Então, vamos ver o significado etimológico. A palavra aborto, ela é formada por dois vocábulos latinos, que é ab, que é privação, e ortus, que é nascimento, é privar de nascer. Isso que significa a palavra aborto. Então, etimologicamente, a palavra aborto é privação do nascimento. E num sentido mais profundo e metafísico, o termo evoca o sumiço de um ser na linha do horizonte. Em sua triste poesia, a palavra lembra o último entardecer. Encolhendo-se o sol, esparrama-se a noite. Isso é, o sol quando se põe, a noite chega. E nesse quadro vê-se a angústia da criancinha que, até o instante do aborto, sentia-se amada, segura no útero materno. A definição, porém, não deve limitar-se ao verso nem à métrica, é conclusivamente ética. Aborto é um crime. Okay? Em nada difere de um homicídio qualificado. Por isso, faz-se necessário diferenciar aborto espontâneo e o aborto provocado. Ok? Então, o que é um aborto espontâneo? Muitas mulheres já tiveram esse tipo de aborto. Ocorre sem que haja qualquer intervenção externa, é ocasionado por diversos fatores, entre os quais a baixa vitalidade do espermatozoide, causa paterna, ou as afecções na placenta, causa materna, e a morte do feto por infecções sanguíneas, que é a causa fetal. E existe também aquelas mulheres mães que elas são bem limitadas de saúde e não conseguem segurar no útero a criança.
anêmicas, né, que têm problema de anemias, e elas acabam que fracas, não conseguem sustentar a criança, então ela espontaneamente ela sai, ela é abortada. Então esse não é um crime, isso é uma coisa natural do corpo humano que pode acontecer e ocorrer, e a mulher não tem culpa nisso, ok? Porque não é um fator externo que provocou isso. Aborto provocado, acha-se o chamado aborto terapêutico e o criminoso. O primeiro, terapêutico, que é recomendado pelos médicos quando a mãe corre o risco de vida. Já o segundo, dá-se quando se interrompe a gravidez por motivos egoístas e fúteis. Então, tem o aborto do ponto de vista médico. De acordo com a terminologia médica, o aborto é a interrupção da gravidez até a 24ª semana de gestação, período em que o feto ainda não tem condições de vida ultrauterina. O que é isso? É extrauterina. Extrauterina é porque se até 24 semanas essa criança sair do útero, ela não consegue sobreviver, porque não tem ainda os órgãos formados, né? Após esse período, o feto, embora não plenamente formado, já reúne suficientes requisitos para sobreviver fora do ventre materno. Nós conhecemos muitas crianças que são prematuras, que a gente chama, né? E que têm bastante saúde e hoje estão vivendo, ok? E o aborto ou abortamento? Se buscarmos a exata acepção dos termos, verificaremos que o aborto é o resultado do abortamento, quer espontâneo, quer provocado. E nesse caso, portanto, o aborto é o embrião ou feto cuja gestação foi interrompida. Todavia, para nos expressarmos com maior clareza, usaremos então a palavra aborto para designar a interrupção criminosa da gravidez. Trata-se de um termo técnico já consagrado pelos diversos ramos do conhecimento. Então, e o que é feticídio? Feticídio vem da palavra feto. O aborto ele é conhecido também como feticídio, definido por Howais, que é um dicionário usado, como crime no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto que se presume com vida. Se nos dermos ao trabalho de examinar a etimologia do vocábulo feto, nós vamos constatar que o aborto é um crime não somente hediondo, mas também tremendamente covarde. Covarde porque não há como se defender. O feto não tem como se defender. Então, no latim, a palavra fetus significa pequenino. Fetus, pequenino. E o dicionário latino-português de Saraiva, né, ele define a palavra simplesmente como filho no ventre. O teólogo americano William Lane Craig, ele aprofunda-se nesse significado desse termo, feto, e ele diz assim como eu digo, parece virtualmente inegável que o feto, que é apenas a palavra latina referente a pequenino, é um ser humano, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, seja pequenino, um recém-nascido, um adolescente ou um adulto, ele é, em cada período, um ser humano nos diferentes estágios do seu desenvolvimento. Nós vamos ver que a Bíblia respalda essa afirmação desse médico. Bom, vamos associar a coluna A com a coluna B? 1, 2, e 3, A, 4, B, 5, D. A história do aborto. Vamos
entrar na história do aborto aqui. Embora a história recente do aborto seja assustadora e vergonhosa, a sua prática é defendida por ruidosos grupos de direitos humanos. Direitos humanos. Alguns chegam a propô-lo como política pública, isso é, que o aborto seja até patrocinado pelo próprio governo. O interessante é que as mesmas vozes que advogam a inclusão, incluir todas as camadas sociais de preferência, de escolhas, de sexo e tudo mais, sejam incluídos como direitos iguais, como nós vimos na semana passada, casamento entre homem com homem, mulher com mulher, sejam incluídos como direito de um casamento natural, normal. Aí, já nesse caso, eles advogam o direito da mulher de abortar a criança, não defendendo o feto nem a criança, mas defendendo a luxúria e comportamento criminoso desse médico e dessa mulher que vai assassinar uma criança indefesa. Então, perversa e covardemente, exclui os que sequer podem se defender. Então, se há direitos humanos, uma criança é humana, está ali no ventre da mãe, mas eles não dão nem o direito dessa criança se defender e nem ela consegue isso. Teria que ser defendida por quem gerou e por quem defende a vida e os direitos dos humanos. Na União Soviética, por exemplo, na Rússia, Lenin foi um dos mais notórios defensores do aborto no século passado. Em 1913, antes mesmo de deflagrar a Revolução Comunista de 1917, ele defendia a legalização da prática abortivas como uma forma de controlar a natalidade. E em 1936, Joseph Stalin, assustado com o rápido declínio da população soviética, você vê, Stalin também foi um dos iniciadores do comunismo no mundo, proíbe que os médicos comunistas definiam como um mero procedimento clínico. Mas em 1955, o seu sucessor, Nikita Khrushchev, da minha época ainda via falar desse homem, voltou a implementar então uma rígida política de controle populacional através do aborto. Embora criticasse as atrocidades de Stalin, não foi Khrushchev melhor que o seu antecessor. Devido a essa legalização do aborto, então, as repúblicas soviéticas viram-se transformadas em imensos abortários. Como foi acontecer em regimes totalitários, não havia médicos nem recursos para cuidar da saúde do povo. Entretanto, não faltavam profissionais que, dispostos a bajular o partido, assassinavam milhões de criancinhas no ventre de suas enganadas, oprimidas e vilipendiadas mães. Na Alemanha de Hitler, a tolerância ao aborto não nasceu propriamente com o nazismo, porque em 1926 a República de Weimar deixou de considerá-lo crime, classificando o aborto como mera infração. E nesse tempo, boa parte da comunidade evangélica alemã, esse tempo, que foi antes da Segunda Guerra, 1926, a comunidade evangélica alemã, enfraquecida por uma teologia danosa e permissiva, nenhuma reação esboçou para defender a santidade da vida humana, e por causa disso ela não demoraria a cair nas mãos de Hitler. O que aconteceu na Alemanha nesse período ensina-nos uma grande verdade. Quando a igreja se cala,
a sociedade perde todas as suas referências morais e éticas, possibilitando a multiplicação do crime, a banalização da barbárie e a ascensão de bandidos às mais altas magistraturas. Isto é, hoje tem muitos bandidos no poder no mundo. Pessoas sem caráter, pessoas corruptas, criminosas, adúlteras, sem nenhuma moral, estão fazendo leis, destruindo os princípios judaicos cristãos das nações. A culpa é deles? A culpa é nossa. Nos acomodamos como igreja. Aquela coisa de dizer, isso não tem nada a ver comigo, não posso fazer nada. E cada um se esgueia, sai fora. A voz da igreja se calou. E o mundo, então, entrou no espaço que a igreja deveria ocupar. E hoje nós estamos vivendo debaixo das leis desses que são contra nós. Bom, sobre esse apanágio da eugenia, né, Deus, essas palavras que ele usa aqui, né? Eu fiquei com dó de vocês aí, ó. Apanágio da eugenia. Apanágio é o privilégio, a condição, sabe? Apanágio, condição. Ele podia ter escrito isso aqui, né? Sobre o privilégio, né? Daquelas argumentos que eles usam para que a eugenia, o que é a eugenia? É a teoria do naturalista inglês Francis Galton. O que ele disse? Que tudo que por exemplo, nasceu uma criança com defeito, mata. Mata. Elimina aqueles que são de segunda classe. Foi isso que a Alemanha quis fazer com os judeus, que consideraram cidadãos de segunda classe, por isso que tinham que exterminar os judeus. Então, o regime nazista criou uma estranha, bizarra política de abortamento. Se por um lado eles proibiam as arianas, eles chamam de raça pura, ariano, é uma raça pura, eles dizem, de interromper a gravidez. Então as alemãs não podiam interromper a gravidez. Por outro lado, ele forçava as mulheres das demais etnias, que não eram alemãs, que não eram arianas, no caso para eles, a descartar seus embriões e fetos. Então as alemãs só podiam recorrer ao aborto em caso que seus bebês apresentassem defeito congênito. Portanto, se um médico viesse a praticar aborto numa mulher comprovadamente germânica, estaria sujeito à pena de morte. Visava Hitler, com tais medidas, fazer o quê? Aumentar a população alemã e extinguir os povos tidos como, por ele, inferiores. Não foram poucas as judias submetidas a esse aborto forçado. A semelhança de Faraó no Egito, lembra? No Êxodo, né? Tinha Hitler como alvo o extermínio da progênie de Abraão, através das práticas abortivas, por meio do gaseamento nos campos de extermínio. Isso é, colocava um monte de judeus aglomerados dentro de um galpão e injetava gás dentro desse galpão e eles morriam ali. E 6 milhões morreram mais ou menos desta forma. Nos Estados Unidos, a exemplo da mais paradoxal da luta pela legalização do aborto, veio de onde? Da democracia. Até então, eles eram um modelo na defesa dos direitos humanos. Mas o mesmo governo que financiava a queda de regimes sanguinários passou a subsidiar generosamente o assassinato de milhões de bebês. Tudo começou com uma mentira muito bem engendrada. Em 1970,
Norma Lea McCorvey, essa mulher, uma jovem, entrou com um processo contra o estado do Texas. Ela reivindicava o direito de recorrer ao aborto, porque ela disse que sua gravidez foi ocasionada por um estupro. E de acordo com as leis estaduais, ela estaria obrigada, mesmo assim, a levar a gestação até o fim. E em sua petição, queria ainda que o procedimento do aborto fosse realizado com o governo pagando, né, para ela. Os advogadas de Norma, eles evocaram a emenda da Constituição, que, segundo alegavam, assegurava, a 14ª emenda, ela assegurava a sua cliente o direito absoluto ao próprio corpo. Que agora é essa que usam hoje, até hoje, meu corpo, minhas regras, começou aqui. E tal prerrogativa sublinhava beneficiar-lhes também o útero. Então, o útero também é meu, então eu faço dele o que eu quero. O caso foi para a Suprema Corte. E depois de 3 anos de debates acalorados, a maioria dos juízes deu ganho de causa a essa mulher, Norma Lea McCorvey. Pronto, agora acertei. McCorvey. Desde o rumoroso processo, passou a ser conhecida como pseudônimo de Jane Roe. Numa decisão equivocada, aqueles juízes acharam por bem dividir a gravidez humana em 3 períodos de 3 meses. Então, por exemplo, a gestação, segundo o seu veredito, só não podia ser interrompida no último trimestre. Então, até 6 meses podia abortar, depois não podia mais. Nos 2 primeiros não haveria qualquer problema. Todavia, o que diz a medicina, eles não procuraram saber. Esses juízes que não eram médicos, eram magistrados, não procuraram saber o que a ciência médica dizia, o que a medicina diz. Simplesmente eles deram esse direito. Stalin e Hitler sentir-se-iam bem à vontade, tendo como seus assessores esses magistrados. Bom, vem então Bill Clinton e alarga de vez as portas da legalização do aborto. Em 1993, esse presidente da América, dos Estados Unidos, aboliu a lei que proibiu os médicos de apresentar o aborto como solução a uma gravidez indesejada. Ato contínuo, ele autorizou os hospitais militares a atuarem como abortários. E ainda não satisfeito, fazendo sempre o jogo das esquerdas, liberou fundos oficiais para intensificar a pesquisa em fetos abortados. Além de matar a criança no ventre, ainda usavam esses fetos para pesquisas. E apesar do seu tom politicamente correto, ele maculou com sua permissividade a brancura da Casa Branca, né? George Washington. Em outros países, por exemplo, em 1935, a Islândia legalizou tal prática e foi seguida pela Dinamarca em 1937 e pela Suécia em 1938. Eu estive na Suécia em 2011. Estivemos na igreja que enviou os 2 missionários para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundaram em 1911 a Assembleia de Deus. E o pastor da igreja, ele chegou para nós ali, o grupo que estava do Japão lá, disse: nós enviamos esses missionários para vocês do Brasil, agora nós precisamos que vocês enviem missionários para nós, que nós estamos morrendo espiritualmente. Foi no estado do Pará isso, né? Hã? Eles abriram. O estado do Pará, não foi? Foi no estado do Pará que eles começaram. Foi.
Então, na verdade, a Europa em si está morrendo. E o interessante é que essas nações, confessionalmente, isso, a confissão de fé delas era luteranas, isso era do protestantismo. Abriram mão dos seus mais caros princípios a fim de adotar uma ética situacionista na qual a vida humana nenhum valor representa. A igreja. E a igreja fracassando, a sociedade se perde. Quando nós, como igreja, confrontamos você, crente, com a palavra de Deus, é para evitar que nós nos amoldemos ao mundo. Que não é difícil amoldar-se ao mundo. A gente quer estar bem com todo mundo, né? Não quer criar problema com ninguém. Só que a gente leva isso para o campo da fé, então acaba sendo condescendente com o erro, com o pecado, com o erro dos outros, e acaba até adotando certos costumes e hábitos que são procedimentos do mundo. E aí, então, qual a diferença entre nós e o mundo? Nenhuma. Ficamos iguais a eles. É por isso que quando nós confrontamos com a palavra e nós falamos com muita gente, você quer se divertir, você quer entretenimento, então tem bailes, tem boates, tem patincos, tem um monte de coisa por aí. Igreja, lugar de adorar a Deus e revisar nossa vida. Confrontarmos com a palavra pelo nosso pecado e mudar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E graças a Deus os irmãos que estão fiéis aqui são aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida de adorador. Porque a nossa vida adora a Deus. O jeito que nós procedemos, o mundo vê, é uma forma de adoração a Deus. Então, na verdade, esses países aqui, amados, eles estavam se adaptando ao jeito do mundo. Não é isso que está acontecendo hoje? Não é isso que muitas jovens crentes hoje já se dão ao sexo antes do casamento, porque todo mundo faz? E isso continua sendo pecado. Olha, lembre-se de uma coisa, fique bem claro. Os costumes mudam, as gerações mudam, mas a Bíblia sempre será a mesma e atual. Porque não importa o momento que estamos vivendo, a Bíblia continua sendo atual. E Jesus falou, o céu passa e a terra também, mas a minha palavra não passará. Então aqueles que desobedecem um dia vão enfrentar o juízo de Deus. Aqueles que não valorizam a palavra, não creem na palavra e andam em desacordo com a palavra, o juízo os aguarda. E vai ser terrível ouvir da voz de Deus aquelas palavras que o Senhor Jesus falou: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. É triste ouvir isso. Então, se nós temos uma propensão de nos amoldarmos com o mundo, de aceitarmos essas coisas, é bom a gente se arrepender antes que seja tarde demais. E você ser usado por Deus para ajudar a outros. Não para ajudá-los a mudar a vida que estão vivendo agora, mas para ajudá-los a mudar o destino eterno. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E o crente tem que ser assim. Amar o pecador, mas odiar o pecado. E é por isso que não há comunhão entre luz e trevas, entre aquele que serve a Deus e não serve. Não há comunhão. Aqueles que escolherem o outro lado, podem ir, mas a gente fala, é Jesus, é a vida eterna ou isso aqui. E a pessoa tem que optar. E louvado seja Deus que muitos optam por ficar com Jesus. E ganham, como disse Jesus ao jovem rico, eu te darei um tesouro no céu. Bom, 6, 7, B, e 8, A, e 9, C. Muito bem. O aborto no contexto agora teológico.
A Igreja de Cristo jamais deixou de erguer-se em defesa da sacralidade da vida humana, ok? Da era apostólica até o dia de hoje, nós vemos exercendo no poder do Espírito Santo nossa missão como luz do mundo e sal da terra, protestando contra a iniquidade, erguendo bem alto o estandarte da ética cristã. Então vamos ver aqui alguns teólogos cristãos se posicionando com relação ao aborto. Existe aquele que nós já estudamos, o Didaquê. Se você não lembra, vamos relembrar agora o que é o Didaquê. Ela foi produzida no final do primeiro século da era cristã. O Didaquê é bastante enfático em sua catequese acerca da vida humana. Por exemplo, não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Esse documento, que foi apelidado de O Ensino dos 12 Apóstolos, reconhece no embrião, uma pessoa completa. E como tal, precisa ter seus direitos à vida observados a todo rigor. E o Tertuliano, um dos pais da igreja, advogado brilhante, viveu entre 150 a 220 depois de Cristo, né? É um dos autores mais celebrados do cristianismo do primeiro século. Ele, escrevendo em latim, defendeu a fé cristã entre as autoridades romanas e jamais temeu assestar suas armas contra a heresia. Ele sempre foi um apologeta, defendendo a fé cristã. Concernente ao início da pessoa humana, ele foi claro e incisivo. O ser tem início antes mesmo da nidação uterina, que é nidação aqui. O que é isso? Está escrito aí embaixo, aí, ó, esse número 1zinho aí que aparece, que está aqui embaixo, está dizendo, ó, ok? O processo de implantação do óvulo fecundado no endométrico tecido que reveste a parte interna do útero. E o ser tem início antes mesmo desse momento, no exato momento da concepção, e já se pode falar de um novo ser. Isso significa que o óvulo fecundado e ainda a caminho do útero é uma pessoa. Tertuliano soube como expressar enérgica e belamente o pensamento bíblico. Vale ressaltar que, ao contrário de outros escritores pós-apostólicos, ele não se deixou influenciar pela filosofia grega, que embora estivesse no Império Romano, mas a filosofia grega foi adotada pelos romanos porque era boa para o conhecimento do homem. Os filósofos gregos até hoje influenciam o mundo, né? Bom, o seu posicionamento quanto ao aborto seria plenamente aceito por Alberto Magno, que de 1193 a 1280, que também reconheceria que a hominização dá-se no ato conceptivo. Aí vem Agostinho. Segundo Agostinho, só é possível falar em um novo ser a partir do 40º dia após a concepção. Se o embrião, porém, for do sexo feminino, o tempo exigido será de 80 dias. Não sei em que base ele chegou a essa conclusão tão arbitrária e extravagante. Tem nexo, né? A não ser que ele achou que quando a criança nascesse, se era homem, eram 8 dias, se era mulher, tinha que esperar mais tempo, por causa do tempo que a mulher tinha da sua purificação. De qualquer forma, porém, o admirável teólogo jamais aprovou o aborto, embora ele dissesse isso, mas jamais ele aprovou o aborto. Aliás, quanto à sacralidade da vida, Agostinho, ele foi bem radical. Chegou a chamar de prostitutas as mulheres que, para escapar das consequências da sua vida imoral, tomavam veneno para se tornar estéreis, quando não o conseguiam, matavam o filho que traziam no ventre. Aí vem Tomás de Aquino. No que tange ao início da pessoa humana, Tomás de Aquino, que viveu em 1225 a 1274,
Em nada diferia de Agostinho, pois ele também foi influenciado por Aristóteles. Por isso, acreditava que o ser humano do sexo masculino tem início após o 40º dia de concepção, e a mulher, porém, dizia ele, só começa a existir como pessoa no 80º dia. Mas, como igual rigor, condenava o aborto também. Aquino afirmava ser a vida humana tão sagrada quanto a pessoa humana, pois ambas são inseparáveis. Aí vem o Papa Sisto V. Ele, de 1521 a 1590, eliminou de vez o parâmetro aristotélico, que veio de Aristóteles, quanto ao início da pessoa humana, e doravante o magistério da Igreja Católica não perderia mais tempo com discussões infrutíferas sobre o instante exato. Aqui, hominização é quando o embrião se tornava uma pessoa, Ater-se-ia, porém, a este princípio simples, direto e claro: a vida é sagrada desde a sua concepção. Em 1869, o Papa Pio IX divulgou a encíclica apostólica Sedia, condenando definitivamente toda e qualquer interrupção de gravidez, e se não se admitiria mais debates estéreis acerca do feto inanimado, pois o magistério católico entendia que a alma está presente na pessoa humana desde o primeiro instante da concepção. Aí veio o Concílio Vaticano II, o 21º Concílio Ecumênico da Igreja, mais conhecido como Vaticano II, foi convocado pelo Papa João XXIII através da bula Humanae Salutis, no dia 25 de dezembro de 1961. Aberto em 11 de outubro de 1962, ele se prolongaria até o 8 de dezembro de 65, já no pontificado de Paulo VI. Então, apesar das mudanças havidas em muitas práticas da Igreja Católica, o magistério romano manteve-se intacto do seu compromisso em relação à santidade da vida. Quanto ao aborto, o documento final é singularmente taxativo, com efeito, entre aspas, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida, e essa deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. Desde então, os pontífices, eles vêm recrudescendo a luta contra o aborto, haja vista as várias manifestações de João Paulo II e Bento XVI. A Assembleia de Deus, agora a nossa igreja, é a questão do aborto. No dia 12 de abril de 2013, no encerramento da 41ª Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, o Conselho Político do referido órgão divulgou um documento no qual expõe a posição da Igreja concernente a várias questões éticas, no que tange ao aborto. A declaração conhecida como a Carta de Brasília é esclarecedora e forte. Diz assim: o anteprojeto do novo Código Penal brasileiro prevê a descriminalização do aborto, isso é, não é mais crime, banalizando a destruição dos seres humanos no ventre materno. É uma terrível agressão ao direito natural à vida, e esse anteprojeto prevê no seu artigo 128, não há crime de aborto até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou o psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Bom, o documento conclui a posição das Assembleias de Deus sem deixar qualquer margem de dúvida. A CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil,
é contrária a essa medida, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos e na sacralidade do útero materno em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. A palavra de Deus diz: não matarás o inocente. 10, 11, 12, 13, 14 e 15, C. Bom, agora vamos ver o aborto no contexto filosófico. Nem todo filósofo é amigo da sabedoria. A filosofia, quando ela entra na ideologia, ela se torna extremamente absurda. Se nos dermos ao trabalho de folhear a história da filosofia, nós vamos encontrar logo nos primeiros capítulos alguns pensadores que, conquanto mundialmente celebrados, advogaram a prática do aborto e de outros crimes hediondos. E para eles a vida humana não passa de um item descartável e ordinário na engrenagem do Estado. Houve alguns filósofos, porém, que, à semelhança de Kant, eles saíram em defesa da vida e da dignidade humana. E esses sabiamente observaram as leis que o Criador imprimiu na criação e na alma de cada homem. Vamos ver Platão e Aristóteles. A República é a obra mais importante de Platão, que viveu entre 428 a 347 a.C. Nesse livro, o filósofo grego, já decepcionado com o século de Péricles, busca descrever um estado perfeito, no qual desaparece o indivíduo e reaparece a coletividade forte e onipresente. Em sua utopia, os fracos não têm vez. Por isso propõe o aborto e o infanticídio, a fim de quê? Eliminar os que não podem contribuir para o bem comum. Então, eles queriam definir quem tinha que viver e quem deveria morrer. O mesmo pensamento tinha Aristóteles, o discípulo de Platão, o estagirita, como é conhecido nos meios acadêmicos, pouca importância dava aos embriões e aos fetos. Aliás, para quem dizia ser o escravo uma desprezível máquina sem alma, o que era um ser humano no período da gestação, certa vez, aconselhou desabridamente: quanto ao saber quais os filhos que se deve abandonar ou educar, deve haver uma lei que proíba alimentar toda criança disforme. Então ele tinha a ideia de que, como do naturalista, eliminar aqueles que não contribuiriam para uma sociedade ou para o bem comum, conforme lemos em cima. Agora, Esparta, ele agia exatamente assim. Quando, do nascimento de uma criança, o governo punha-se a examiná-la, né? Se ela tinha condições de ser útil ao sistema, ela ia viver. Se não, ela devia ser morta. Se fosse considerada fraca ou inapta, era descartada automaticamente. A política espartana parece ter sido copiada pela China. Ali, como o país só tem autorização para ter um único filho, todos anseiam por um unigênito varão. E se isso não ocorre, não são poucos os casais que expõem as suas filhas à morte, abandonando-as em vielas e becos. Certa vez nós vimos, alguém fotografou e expôs isso, pessoas passando na calçada e uma criança, um feto, né, uma recém-nascida, jogada na valeta. Ninguém nem ligava.
Vê-se, pois, que o conselho de Platão e Aristóteles ainda é posto em prática hoje, mais do que nunca. Aí vem Immanuel Kant, demonstrando a grandeza da sua filosofia. Immanuel Kant, ele de 1724 a 1804, ele posicionava-se firmemente contra o aborto, partindo do pressuposto de que não podemos fugir dos nossos deveres e obrigações morais. Ele conclui que não temos o direito de suprimir a liberdade dos que nos rodeiam, e se o fizermos, perderemos o nosso lugar de destaque na hierarquia da criação divina. Por que lugar de destaque na hierarquia da criação divina? Porque Deus, quando criou o homem, disse, e viu Deus que era muito bom. Deus colocou o homem sobre toda a criação. Então, quando o homem ele assume esse papel de abortista, ele perde essa condição, essa hierarquia. Por isso, é corajoso e decisivo, dizendo, o homem não pode dispor da vida humana, nem mesmo da sua própria existência. Isso é, até o suicídio é condenado. Muita gente hoje está querendo abrandar o suicídio, porque tem pastores tirando a própria vida. Aí a pergunta é, foi salvo, não é? Bom, eu não julgo. Se alguém pergunta para mim, pastor, você acha que vai para o inferno ou vai para o céu? Assim, isso só Deus pode saber. Nós não sabemos na última hora da vida de ninguém o que acontece. Por isso, deixa Deus julgar, não cabe a nós, ok? Mas o suicídio, ele é condenado na Bíblia. Tá? Agora, não vamos julgar a causa e o que provocou isso, mas a Bíblia condena. Então, ninguém tem direito nem a sua própria vida de tirar, porque o dono da vida é Deus. Lembre-se disso. Nunca aceite o pensamento de tirar a própria vida quando você estiver passando por um momento muito difícil, por um momento terrível, porque isso não procede de Deus. Eu me lembro que em 2015, quando eu tive aquela depressão, que eu fiquei um mês isolado, os pensamentos que vinham em mim era perder a vontade de tudo e de todos. Cor sumiu, era tudo cinza, mas eu falei, eu posso morrer louco, mas vou morrer adorando a Deus. Eu nunca vou pensar em tirar minha própria vida ou me lascar desse jeito. Graças a Deus, passou, Deus me recobrou a minha sanidade, né? E eu ajudei já muitas pessoas que passaram por esse processo por causa disso. Bom, embora não fosse um cristão notório e praticante, ele admirava as Sagradas Escrituras, esse Immanuel Kant. A perfeição moral para ele era impossível sem o Novo Testamento. Quanto à Bíblia em si, afirma o filósofo prussiano, a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Ele diz, todo esforço para depreciá-la é um crime contra a humanidade. Não foi por acaso que Immanuel Kant posicionou-se não somente contra o aborto, mas também contra a eutanásia ou o suicídio. Em sua ética, busca ser enfático e enérgico. O ser humano tem o dever de observar a santidade da vida. Se quer saber o que é eutanásia, na próxima lição estaremos estudando sobre ela, ok? Eutanásia. Bom, aí vem Simone de Beauvoir. Esses nomes são meio complicados. Simone de Beauvoir, é francês, né? Apesar de jamais ter recorrido ao aborto, Simone de Beauvoir, 1908 a 1986, defendia-o através dos seus controvertidos personagens em
acho que o que ela escreveu, né, o segundo sexo, põe-se contra a criminalização do aborto, e para ela, manter o aborto como crime é controlar a sexualidade feminina, restringindo a vida sexual da mulher ao casamento, quando do lançamento desse romance em 1949, ainda não havia a pílula anticoncepcional. O interessante é que a pílula veio, mas o aborto não se foi. E, aliás, nunca houve tantos abortos quanto hoje. Escorada nesse argumento, a senhora Beauvoir, que manteve um polêmico relacionamento com o filósofo Jean-Paul Sartre, morreu em 1980, obstinou-se a destruir o que muitos intelectuais hoje alcunham de o mito do amor materno, subsidiados por esse liberalismo falso e opressor. Seus admiradores indagam: não tem a mulher direito sobre o próprio corpo? Será ela obrigada a carregar no ventre um ser que definitivamente não quer e não tem condições de amar? Bom, tais perguntas são próprias daqueles que, seguindo as pisadas de Hitler e Stalin, acham que podem dispor da vida de seus semelhantes ao seu bel prazer. Vê-se, pois, que, sob o apanágio dos direitos humanos, muitas violações e crimes hediondos são cometidos contra crianças. Aí vem a Madre Teresa de Calcutá, uma senhora que trabalhou muito com os pobres, conhecida mundialmente. Embora não seja filósofa, Madre Teresa, que viveu até 1997, viveu rigorosamente de acordo com o seu ideário religioso vocacional. É impossível não admirar essa grande mulher, apesar de não concordarmos inteiramente com a sua teologia, né? Não devemos ignorar o exemplo dela. Internando-se pelas ruas e becos de Calcutá, veio a perceber o quanto a vida é preciosa. E aqui ela dedicava-se aos leprosos, ali mais adiante entregava-se a orfanatos pelo governo da imensa e madrasta Índia. Era impossível fugir àquele sofrimento que, nascendo em cada lar, esparramava-se pelos logradouros da cidade, que é conhecida também por sua iniquidade e pecado. Diariamente, Madre Teresa de Calcutá convivia com a morte e por isso valorizava tanto a vida. Em 2012 eu estive na Índia, visitando os orfanatos que sustentamos, também os leprosários, 4 colônias de leprosos e 3 ou 4 orfanatos que visitamos, quando todo mês nós mandamos as ofertas para ele, inclusive esse mês já enviemos. O pastor mostrou as colônias de leprosos e também as ruas das cidades da Índia. A idolatria causa miséria, pobreza, promiscuidade e tudo que de mal você pode imaginar. E realmente nós vimos muitas meninas, crianças que estão no orfanato foram compradas porque os pais vendem as crianças para a prostituição para pagar as dívidas que eles têm. Descartam as crianças como se fosse um dinheiro, uma forma de pagamento. E muitas dessas crianças, elas são trazidas para o orfanato e ali cuidadas como nós cuidamos de escola, roupa, comida, até eles se tornarem adultos e profissionais, que é o seu trabalho do pastor Boas ali que nós cooperamos. Por isso, quando você percebe que você é abençoado, que a nossa igreja é próspera, é porque nós estamos cuidando desses órfãos, viúvos, leprosos na Índia, na África, e Deus olha para isso e prospera a nossa igreja. Louvado seja Deus por isso, né? Quando indagada sobre o aborto, não usou de meias palavras, foi firme e convincente.
Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Essas palavras de Madre Teresa. Ele não era menos feminina que Simone. A diferença entre ambas era essencial, mas simples. A primeira amava a vida como dom divino, e a segunda adorava a existência como dádiva de uma morte certeira e sem perspectivas. Tá? 16. Bom, aí qual que está errado aí? Só 19, né? Então tá bom. O aborto no contexto legal. Agora vamos falar sobre esse código, esse texto 5, para irmos para um break. O aborto no contexto legal. Lembra que nós estudamos? Nem tudo que é legal é moral. Uma coisa pode ser legal, porque a lei dá direito, mas ela pode ser imoral, é antiético. Ok? Enquanto escrevia essas linhas, tramitava no Senado Federal, desde 27 de junho de 2012, o projeto da Lei 236, propondo a reforma do Código Penal Brasileiro, e por um lado, a iniciativa aumentaria a lista de crimes hediondos, e por outro, trata com estranha leniência o aborto, a eutanásia e o consumo de drogas. Embora tais delitos atentem contra a vida humana, o legislador resolveu trabalhá-los de maneira casuística e branda. Antes, porém, de nos voltarmos a essas incongruências de nossa legislação, vamos observar alguns códigos que tratam do aborto, ou trataram. O Código de Hammurabi, lembra que nós falamos sobre o Código de Hammurabi? Aquela lá esse Hammurabi, ele viveu na região dali da Mesopotâmia, nos anos 1810 a 1750 antes de Cristo. Na região da Babilônia, de Ur dos Caldeus. Esse Código de Hammurabi, esse Hammurabi foi o 6º rei da primeira dinastia babilônica. Sob o seu governo, a Babilônia conquistou a Suméria e a Acádia. Ele submeteu ainda Ur. Lembra que Abraão veio de Ur dos Caldeus, ele estava lá? E Sim e Mari, estendendo sua hegemonia sobre toda a Mesopotâmia, e feito que o tornaria célebre, porém não se deu no campo de batalha, deu-se na área do direito e da justiça. Quer dizer, não tanto famoso pelas conquistas, mas mais pelo que ele elaborou de leis. Ok? Após subjugar Assur em 1754 a.C., ordenou aos seus juristas a reordenação das leis babilônicas num único documento, e dessa forma nascia o código que lhe eternizaria o nome, Código de Hammurabi. Refletindo o temor que os pós-diluvianos ainda tributavam a Deus, Hammurabi condenou o aborto, realçou o valor da vida, e se alguém forçasse uma mulher a praticar o aborto, teria de indenizá-la em 10 ciclos de prata pelo embrião, ou feto morto. Observa-se, pois, certa similaridade com o Código de Hammurabi e a Lei de Moisés. As leis de Solon. Considerado um dos 7 sábios da Grécia, Solon, que viveu de 638 até 558 a.C., lembre-se que as datas antes de Cristo sempre decrescem, não para cima, é para baixo, né? De maior para o menor, porque é antes de Cristo. Okay? Ainda é celebrado como um dos maiores poetas de todos os tempos. Todavia, o trabalho que mais ressalta é o Código de Leis que entregou aos atenienses. Foi ele o criador da eclésia. Hoje falamos eclésia, né? Fala igreja, né? Mas o eclésia é a Assembleia Popular, né?
que foi criada a Assembleia Popular, objetivando ampliar a participação do cidadão comum nas grandes decisões do Estado, comunidade. Além de abolir a escravidão por dívidas, Solon criminalizou a prática do aborto. E se levarmos em consideração o utilitarismo da sociedade ateniense, constataremos que ele foi de fato corajoso e não se preocupou com o politicamente correto, porque já em Esparta, por exemplo, nessa época, mesmo ele com essas leis, a prática do aborto era comum. Já em Esparta, apesar de Licurgo, 700 a 630 a.C., haver também de certa forma condenado a prática em seu código, o aborto e o infanticídio eram bem mais comuns. Aí depois disso, veio o Código de Napoleão. Em decorrência da Revolução Francesa, promulgou-se um Código de Lei em 1792. Não, agora não é antes de Cristo, agora é na nossa era. Tratando o aborto como crime hediondo, que as práticas deveriam, depois de publicamente flagelado, cumprir-se uma pena de 20 anos de prisão. No entanto, Napoleão, já senhor de toda a França, inclusive de suas leis, achou que a legislação para os aborteiros era muito branda. Aí ele colocou um código penal que promulgou-se em 1810, recomendou a pena de morte para quem induzisse uma mulher ao aborto. E veio o Código Penal Brasileiro. Em nosso país, o aborto é considerado crime, tá? Contra a vida humana, conforme disposto no Código Penal Brasileiro, em vigor desde 84. Só que algumas leis já estão sendo mudadas no Brasil para legalizar o aborto de vez, tá? Ainda, se praticado com conhecimento da mulher, a pena varia de 1 a 4 anos de prisão. A situação agrava-se caso seja perpetrado sem a permissão da gestante, pena de 3 a 10 anos de reclusão. Todavia, não será qualificado como crime quando a gravidez acarreta risco de vida à mulher, em caso de estupro, na constatação de anencefalia fetal. E nessas circunstâncias, o governo, através do Sistema Único de Saúde, o SUS, prestará toda a assistência à mulher. Com o projeto de lei 236, que nós já falamos dele antes, que está em tramitação no Senado, está se buscando abrandar as penalidades quanto ao aborto. E se aprovado o novo Código Penal Brasileiro, vai autorizar o médico a recomendar o aborto, caso constate ter a grávida não ter condições de suportar os encargos da maternidade. Quer dizer, eu não vou poder criar esse filho, eu não tenho condição de criá-lo, então vou abortar. Se o novo código entrar em vigor, a vida humana então estará sujeita a critérios subjetivos, levianos e principalmente ideológicos. É mais uma tentativa das esquerdas agilizarem as pautas da sua agenda cruel e anticristã. É necessário, pois, que o povo de Deus esteja atento e vigilante, a fim de que semelhantes permissividades não sejam introduzidas em nosso direito. Se isso ocorrer, as portas estarão abertas a outros crimes que, embora igualmente repulsivos, logo receberão alcunhas e apelidos humanistas. Isso é, não será mais aborto, Será outros nomes que não seja criminalizado. 21, 22, 23 e 24, D. 25, D. Ok, vamos fazer um break e em seguida voltamos.